Tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Agora pule para o último versículo do mesmo capítulo, verso de 22. Capítulo 3, versículo 22 diz assim: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Eu vou repetir mais uma vez aqui: porque essa é a sua porção. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Podemos assentar adorando ao nome do Senhor. Eu estava ali meditando, confesso para a igreja que eu tinha preparado uma mensagem diferente para trazer para esse lugar, mas como é o Espírito Santo de Deus que direciona as nossas vidas, então Ele prega o que Ele quer, né? Aleluia. Preste bem atenção, igreja. Eu começo a perceber que falar de Eclesiastes no tempo de hoje é muito difícil. É muito difícil porque muitas pessoas não têm a interpretação certa do livro de Eclesiastes. Porque para quem percebe, o livro de Eclesiastes é um livro espiritual. É um livro que Salomão escreve acerca do tempo. É um livro que Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, ele começa a escrever no tempo da sua velhice, na época em que ele era um mancebo, já estava avançado em idade. E a cronologia da Bíblia, aos 3 livros que ele escreve, está um pouco errada. Por que, pregador? Porque você vai ver que Cantares de Salomão deveria ser o primeiro livro de Salomão. Por que, pregador? Porque ele escreve isso no tempo da sua mocidade. O livro de Provérbios, Salomão escreve para expressar a sua sabedoria, para fazer com que o povo de Deus entendesse os propósitos de Deus na vida do seu povo. Ele escreve o livro de Provérbios, trazendo e transmitindo uma sabedoria sobrenatural vinda da parte de Deus para a vida do seu povo naquela época. Então eu começo a perceber que quando Salomão ele escreve o Eclesiastes, ele se depara talvez diante do mar que naquele tempo não tinha espelho, e talvez ele acaba olhando e percebendo a sua fisionomia, que já não era a mesma. Salomão agora, ele percebe que os seus cabelos estão grisalhos. Salomão começa a perceber que os seus dentes estão amarelados do tempo e tortos, porque a partir do período de 30 anos de idade, isso é normal com qualquer ser humano. Os nossos dentes começam a entortar, sair do lugar normal que está. E perceba bem que Salomão ele começa a sentir algumas dores de companheira ao seu lado, as cataratas e coisas parecidas. Salomão começa a perceber que nos seus olhos, ou seja, no seu rosto, existem algumas olheiras, porque por muitas vezes Salomão, ao invés de estar dormindo no horário normal, ele estava preocupado com seus afazeres no seu reinado. Salomão, um rei muito bem sucedido e conhecido, muito admirado naquela época, mas porém eu quero cortar isso aqui só para expressar algumas revelações que Deus me deu dentro dessa palavra. Eu não quero lhes dizer, nem contar história de carochinha para a igreja. Eu quero trazer para você acerca do tempo do livro de Eclesiastes que Salomão escreve para o século 21. Eu quero que a igreja entenda algo. Salomão ele pega um papiro que naquele tempo era chamado dessa forma, pega uma pena, molha na tinta e começa a escrever o livro de Eclesiastes. E você vê que o título já diz tudo: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então Salomão ele se preocupa acerca do tempo, das coisas que viriam no nosso tempo em que vivemos. Salomão está escrevendo acerca do tempo em que nós estamos. Salomão ele
Salomão estava escrevendo para aquele tempo, para aquele momento, porque para quem sabe isso é um livro escatológico, é coisas futuras que iriam para acontecer. Mas escatologia, pregador, é só talvez o livro de Daniel? Não, você tem que entender um pouco melhor a Bíblia, meu querido e minha querida. A Bíblia está falando acerca do tempo em que nós estamos vivendo. E que tempo é esse, pregador? É o tempo do dia mau batendo sobre a igreja, é o tempo das adversidades, é o tempo do arrebatamento, é o tempo dos dias difíceis, é o tempo da chegada da vida do Redentor, é o tempo do Salvador de Israel se levantar, se colocar de pé e pelejar em prol meu e ao teu favor. Esse era o tempo que Salomão estava escrevendo para a minha e para a tua vida. Entendemos nos dias de hoje. Quantos podem adorar por isso? Só que preste bem atenção, começa a perceber quando Salomão escreve acerca do tempo. Salomão, ele está preocupado porque ele percebe que a força que ele tinha, ainda quando sua juventude, ainda quando ele se apoderou do reinado no lugar do seu pai Davi, Salomão percebe que agora já não é mais a mesma do momento em que ele se encontra. Então Salomão, ele percebe que isso é uma vaidade também. Você vai ver ele escrevendo isso um pouco mais adiante. Vaidade, vaidade, tudo nesse mundo é vaidade. Salomão, ele começa a perceber que a vida parece que é um piscar e abrir de olhos. Hoje você nasceu, amanhã você já está envelhecendo. Salomão, ele quer que o ser humano entenda isso. A vida eterna não é aqui na terra, meu querido. A vida eterna nos espera lá no céu. Lá no céu, lá no céu, a vida eterna te espera. E Salomão, ele deixa bem claro porque Jesus explica acerca desse tempo. Jesus, ele explica também acerca do que Salomão escreve acerca do tempo. Porque Jesus fala isso? Você vai ver no Novo Testamento alguém perguntando para Jesus, curioso: mestre, mestre, em que tempo há de acontecer isso? Em que tempo há, que época? Nos fala a hora, nos fala o momento, nos fala o dia. E Jesus olha para ele e fala: olha, não vos pertence saber nem os tempos, nem a época, nem as estações que o Pai determinou no seu próprio tempo. Lavra sempre como a levança. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você somente tem que aceitar o projeto de Deus na tua vida. Você somente tem que ver daquilo que Deus te prometeu. Quando escrever, é sobre o nome de Jesus. Perceba que Salomão, ele está falando. Eu e nós não temos que entender o tempo que Deus determinou para fazer alguma coisa da minha e da tua vida. Não se preocupe com o tempo, meu querido. Se preocupe com aquilo que Deus fez na sua mão, com aquilo que Deus determinou para a sua vida. Vai para sempre como nada faça. Se Deus te deu ministério, cuida dele. Se Deus te deu uma chamada, cuida dela. Se Deus te pôs em algum lugar, cuida do lugar que Deus te pôs. Porque naquele grande dia, Deus vai requerer das tuas mãos tudo aquilo que ele pôs na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu comecei a analisar um pouco a vida de Salomão e percebi que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, Salomão, ele se preocupa muito acerca do tempo. É tanto que ele escreve todo este capítulo falando sobre tempo. E algo que eu aprendi com Deus, ele nunca vai deixar alguém perdendo tempo fazendo alguma coisa que o nome dele não venha a ser glorificado. Você não entendeu? Deus nunca vai permitir que você faça algo que o nome dele não venha a ser glorificado na sua vida. Vamos por essa palavra. Você glória ao Senhor. Eu vejo aqui aproximadamente Salomão, ele escrevendo acerca de 2 tempos para a vida do ser humano. E que tempo que é esse, pregador? Salomão, ele expressa, e é muito claro quando ele escreve acerca do tempo, falando talvez para quem está lendo, para quem está buscando, você vai entender que Salomão está dizendo: olha, haverá um tempo na vida do ser humano, seja em geral, na minha e na tua vida. Assim como a Bíblia diz que o dia mau, ele bate na porta da nossa vida, na porta da nossa casa, ele virá ao nosso encontro, a obra surge que não é vassa. Querendo ou não, ele virá na tua vida.
Então Salomão está decretando: olha, haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de sofrimento, haverá um tempo de dias maus, haverá um tempo que você passará que você não gostaria de estar passando, haverá um tempo que você ouvirá palavras que você não gostaria de estar ouvindo, haverá uma época na sua vida que você passará por um estreito tão grande que você não vai saber o que fazer, haverá um tempo na sua vida você gostaria de estar em outro patamar, em outro lugar, talvez em outro ministério, só que Deus está dizendo: não, você vai ter que passar por isso. Sabe por quê? Porque haverá um tempo também de bonança na tua vida, haverá um tempo de vitória, haverá um tempo que Deus abrirá o mar vermelho para você passar e você cantará o hino da vitória, haverá um tempo de você colher o que você plantou. Acerca do tempo, Salomão é muito claro quando escreve acerca desses dois tempos. Salomão está querendo dizer: olha, o sonho pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã cedo. Lá para sobre o na faixa. Salomão queria dizer, sabe o que? O que o salmista Davi escreveu quando ele fala assim: aquele que anda caminhando, plantando a semente, chorando, voltará sem dúvida consigo, trazendo seu molho, trazendo alegria, trazendo a felicidade. E o que eu percebo com isso? Eu percebo que na nossa vida nós não só plantamos, nós também colhemos. A época da colheita chega na nossa história. Não é que você só está orando, buscando, jejuando, consagrando e Deus não fez nada na tua vida. Talvez nos teus olhos carnais você não consegue contemplar, mas no mundo espiritual já existe uma grande vitória. Por favor, quantos que a semente da glória de Deus? Eu começo a perceber, Salomão ele é muito sábio quando escreve o livro de Eclesiastes. Por que, pregador? Porque é um livro que nos inspira. Falar sobre Salomão, muitas pessoas talvez preguem diferente, mas eu prego aquilo que Deus me dá. Falar sobre Salomão é falar sobre uma inspiração divina. Falar sobre Salomão não é só falar de riqueza, não é só falar do pecado, do erro que Salomão cometeu, casando com mil mulheres, trazendo mulheres do mundo pagão e se casando com elas, lá para subcomandar a vasta. Até porque Deus fala que julgo desigual, Deus não aceita, Deus não aceita, não gosta disso. Dei, Arábia, sobre Calaçai. Falar sobre Salomão não é só você criticar a atitude que um homem de Deus uma certa vez tomou, mediante as circunstâncias da vida, acabou errando. Eu quero te dizer algo: em todo o erro, tudo aquilo que um dia te fez cair, pode ter certeza que um dia também Deus te levantará. Você não entendeu, deixa eu te falar algo, igreja. Uma das maiores causadoras de amadurecimento do ser humano são as feridas que o próprio Deus permite ser uma briga, ser gerada dentro de você. Alabra sempre cala. Sabe por quê, pregador? Porque a ferida que é aberta por dentro, ela tem um amadurecimento de dentro para fora. Sabe o que Deus está falando? Ele está te amadurecendo no meio dessa prova. Ele está te amadurecendo no meio dessa luta. Deus está te amadurecendo no meio desse vale. E talvez muitas vezes eu vejo as pessoas criticando a terra de Lodebar. Deixa eu te falar logo, não critica Lodebar não, querido, porque foi Lodebar que Deus guardou a Labra-Súrica, um príncipe que Deus levantou da cidade de Jerusalém. Que príncipe que é esse, pregador? Mefibosete, estava esquecido, estava abandonado, mas Deus estava lá olhando ele. Deus estava lá dizendo: eu estou te vendo, Mefibosete, tu vai andar, tu vai sentar em lugar grande, Mefibosete, eu vou te pôr do lado do rei. Enquanto Mefibosete estava ameaçado de morte, Mefibosete estava jurado, não podia sair da caverna, estava escondido, estava com homens truculentos, homens terríveis que brigavam pela sobrevivência. Deus estava olhando para Mefibosete, estava dizendo: Mefibosete, vai aguentando um pouco mais, porque logo vem a tua exaltação.
exaltação. Você não entendeu? Aguenta um pouco mais, que a exaltação de Deus está vindo na tua vida. Aguenta um pouco mais, que Deus vai te exaltar. Você não está entendendo? Você não está compreendendo? Deus está falando novamente acerca do templo. Quando eu falo de Mefibosete, você vai ver que Deus está novamente tocando acerca do templo. Se você vasculhar a Bíblia inteira, Deus vai falar acerca do templo com os profetas, com os sacerdotes, com os reis, com os juízes, com homens e mulheres de Deus. Toda a Bíblia vai falar acerca de um templo. Perceba Elias, quando Deus manda Elias ir para um lugar distante chamado Querete, ou seja, Quirete. Quando ele chega lá, Elias agora fica escondido do lado de um rio, sendo alimentado pelos corvos e bebendo água fresca. Labradava assunta, mas Elias saiu de cena nesse momento. Você não entendeu? Tem horas que é preciso eu e você sair de cena. Você não entendeu, igreja? Tem hora que é preciso eu e você sair de cena. O que é isso, pregador? Tem hora que nós precisamos deixar Deus trabalhar. Tem hora que nós precisamos receber a cura de Deus. Tem horas que nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E talvez alguém não entenda porque Elias saiu foragido daquele lugar. Eu percebi, quando eu estudei um pouco sobre a história de Elias, que Elias era tão ousado, Elias era tão cheio de autoridade do Espírito Santo, que Elias não te teve na cara de Acabe. Isso é impossível. Ele ficava olhando na pupila do olho do rei, dizendo: você pode chamar Jezabel, você pode chamar os seus profetas, você pode chamar quem você quiser, daqui eu não saio, daqui só Deus me tira. Você não entendeu? A obra certa não é para você comer, não é